A paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia para vocês, um excelente domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana a gente passa com a família, não é? Deus abençoe a família de vocês e todos nós. E a gente possa encontrar nessa semana o refúgio e fortaleza no Senhor para todas as nossas necessidades, que o Senhor venha operar grandemente na vida da gente. E ora vem Senhor Jesus, num tema, irmãos, aquele que crê realmente e espera no Senhor, né? Deus vai fazer a obra. Uma pequena palavra aqui introdutória, somente uma palavra do Senhor para a nossa vida, está em Provérbios 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Amém? Então, o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Amém? Então é isso que a gente vem buscar numa escola bíblica dominical. Conhecer a palavra do Senhor e crescer em sabedoria. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor, em forma de salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, aqui estamos em mais uma escola bíblica dominical. Que o Espírito Santo de Deus esteja mais uma vez aqui conosco, Pai, e nos dando entendimento desta palavra. Abençoe esse que está nos assistindo, abençoe a nossa casa, a nossa vida. Senhor, meu Deus, faz uma boa obra através de nós, Pai, porque eis aqui que estamos, ó Pai, para nos aperfeiçoar para esta grande obra, e em nome de Jesus, amém. Pode se aceitar, irmãos? Continuando, nós estamos na lição no capítulo de número 13 de Atos. Ou seja, por que escolhemos Atos? Porque o ato continua até hoje, amém? Aqui nós estamos vendo como acontecia na igreja primitiva, como que eles iam desbravando as terras, como que eles iam evangelizando. E isso é ensinamento para nós, para os dias de hoje, a continuação desta obra, né? Então, irmãos, quem tiver com a folhinha aqui, vamos seguir aqui, ó. Vamos ler esse texto bíblico em Atos 13, capítulo 24 a 30. Ô Marcos, leia pra gente, por favor. Isso, 24 a 30. Vem aqui, filho, para sair no microfone. A paz do Senhor, meus irmãos. Diz assim: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem nem sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lerem todos os sábados. E embora não ache alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém. E aqui um texto áureo para a gente refletir. O mesmo capítulo, versículo 39.
E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém? Por que esse texto é áureo, meus irmãos? Porque isso daqui é o que eles foram fazer, Barnabé e Paulo. Evangelizar, levar a palavra. Então é necessário que tenha conhecimento dos fatos bíblicos. Por isso que ele vem citando aqui a João Batista, o que veio acontecendo. E isso ele ia abrindo os olhos daqueles que estavam ali para aprender. E para que pudessem, aqui, que fala aqui em 39, né, ser justificados por Jesus. Amém? Então, olha, o que o capítulo 13 traz para nós? Ele começa a elucidar esse ministério de Barnabé e Saulo ou Paulo. A gente já falou sobre Paulo, agora a gente vai ler um pouco sobre Barnabé e alguns personagens que aqui aparecem. O que a Bíblia nos alerta quando a gente vai fazer a obra? Que a gente anda em pares, não é? Nós temos do outro lado aquele par forte, né? Formado por Pedro e João, assim, já partiram para a ignorância, né? Mas vamos logo, 2 tochas, né? Mas olha que interessante. Barnabé, ele funciona aqui como um verdadeiro apoiador de Paulo, porque Paulo só conseguiu ter o apoio para conseguir começar a obra, porque Barnabé o ajudou. Barnabé estava sempre presente. Aí, isso que é interessante, né, irmãos? Depois vai vir Timóteo, que era jovem, né, mas eles foram formando obreiros. Mas pensa, olha que bacana. Barnabé acreditou no ministério de Paulo, justificou ele perante os apóstolos, né? E começou a ser essa obra. E aqui é bem interessante porque aqui vai nos dar o conhecimento de por que Antioquia era tão importante nesse meio, né? Estava no meio de um local que tinha muitos acessos às rotas comerciais de Roma. Por isso que era tão importante o local. Onde tem rota comercial, você tem muito movimento, muitas pessoas. Então eles sabiam os locais que eles precisavam estar para que a palavra começasse a caminhar, ganhar espaço, né? Então vamos lá. Barnabé, um pouquinho sobre Barnabé. Nesse papelzinho aqui que eu dei para vocês, vai estar falando um pouquinho sobre Barnabé. Ele era judeu da tribo de Levi, levita. Ele era nascido na ilha de Chipre e seu real nome era José. Homem generoso, vendeu o seu terreno e outras posses, né? E deu dinheiro para essa obra, para a igreja. Ele pegou e deu, não escondeu nada, não precisou morrer. Teve grande destaque como apoiador e encorajador do ministério de Paulo, responsável também pelo ministério do seu primo. Olha quem aparece agora, João Marcos, que é Marcos, que escreveu o evangelho. Olha que interessante, olha só a figura de Barnabé, né? Por outro lado nós temos prodígios, como Filipe, como Estevão, e por outro lado nós temos um outro tipo de obreiro, tão bom quanto, porque ele é um perfeito apoiador. Uns têm aquele ímpeto da pregação, ele tem aquela coragem, a pessoa que tem audácia, é aquele que é o desbravador. E tem aqueles, irmãos, que você vê que a obra é constituída de vários, assim, uma casa não é feita só de quarto nem de cozinha. Uma casa é feita de vários cômodos necessários, né? Banheiro, lavanderia, tem que ter tudo, né? Então a obra tem que ter tudo. Ter homem, porque também Barnabé era corajoso. Mas Barnabé, ele era encorajador, ele era um homem bom. Então ele via a dificuldade da pessoa, ele ia lá e ajudava a pessoa para esta obra. Então a gente vê, né? Essa obra tem as pessoas... Tem os desbravadores, os bandeirantes, no bom sentido, bandeirantes matava muito, mas aquele que abre as trilhas, aquele que vai, aquele que vem apaziguando e ajudando, né? Então tem a obra, tem todas as pessoas. Então você vê que interessante. Não é bom que uma pessoa seja tudo, porque senão ela começa a se dar valor, dizendo que a obra foi feita por causa dele. Não, nós precisamos um do outro, e quem está à frente de tudo isso? Quem que subiu e deixou o Consolador prometido, né? O importante é estar com Jesus e o Espírito Santo de Deus contigo. Então cada um tem esse tipo de pessoa. E olha, se Barnabé não tivesse jeitinho com Marcos, o que escreveu o evangelho, ele não estaria na obra, porque também era menino moço, né? Barnabé morreu apedrejado na Síria e seu corpo foi levado para
Salamina, no Chipre, enterrado numa caverna. Por quem? Pelo seu primo Marcos, que acabou se responsabilizando por ele no final e guardando, né? Então Barnabé é uma pessoa que tinha muita importância, porque ele era o paizão, né? Então nós temos a força jovem, aqueles diáconos novos ali que iam para cima. Também temos aqueles que já tinham um coeficiente emocional desenvolvido, sabedoria, e é uma pessoa apoiadora. Então a obra, irmão, é composta de muitas pessoas diferentes para o bem comum. E aqui, irmãos, eu elenquei algumas. Aqui na frente nós vamos nos deparar com alguns nomes e alguns lugares. Então eu vou falar sobre eles, para depois a gente entrar na leitura e entender esse movimentar dos apóstolos, né? Essa base que é Antioquia e toda a distribuição do evangelho nessas rotas comerciais em volta. Então vamos lá. Antioquia, estamos falando de Antioquia, onde fica? Então vamos lá. Ficava na Síria. Primeira igreja cristã dos gentios. Olha que interessante. Olha que importante. Olha que marco importante. Foi a primeira igreja, porque assim, eles iam às sinagogas, ensinavam nas sinagogas. Aqui fundou uma igreja gentílica, né? Ou seja, é a primeira igreja formada para o povo não judeu, para os gentios. Olha a importância desse local. Servia também de base para as missões, né? Então a gente vai ver aqui na leitura que Barnabé vinha em Antioquia, Paulo, eles ali ensinavam e depois dali iam visitar os lugares. Aí nós vamos, aqui nós vamos ver, logo no capítulo, no versículo 1, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Amém? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Amém? Então assim, existiam pessoas que estavam neste meio, mas a obra exatamente tem chamado. E quem tinha o chamado para esta obra era Barnabé e Saulo. Então vamos lá saber aqui um pouquinho sobre esses personagens aqui citados. Simeão, Níger é negro. Então ele era negro. Vamos lá. Quem que era ele? Olha que interessante como as coisas acontecem na Bíblia, elas voltam, os personagens já começam a aparecer, né? Ele era um ajudador da obra. Foi aquele Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo, lá em Mateus 27:32. Olha que interessante. Ele foi aquele lá que foi imposto a ajudar Cristo a levar a cruz, na Via Cruz. E agora, olha ele aqui de volta. Olha que interessante, né? É igual João Marcos, diziam que a tia de Barnabé, uma das casas a qual Cristo levava a palavra, João Marcos era criança naquela época. Então ele já via, né, de pequenininho, né? Então você vê que as coisas vão acontecendo e as pessoas a obra vai gerando frutos, né? Olha a obra gerando fruto. Aquele que carregou a cruz já estava aqui, apoiando a obra lá na Antioquia, né? Amém? Aí nós vamos ver aqui, Lúcio de Cirene, ajudador na fundação da igreja. Foi um daqueles obreiros que tem um chamado, irmão, mas às vezes ele não tem um chamado, ele não tem no seu chamado, porque assim, irmão, como eu falei, a casa é composta de vários cômodos, né, para se formar uma casa. Mas alguns têm aquela força para apoiar, subir templo, ajudar em outras necessidades, porque ele não tem a desenvoltura para as missões, mas tem a capacidade para estar apoiando, ajudando. A presença da pessoa, só de estar ali, já é uma coisa muito grande. Que a gente pensa que não, a gente vai lá na igreja, tem uma pessoa ali que é super simpática, olha que bacana, o Lúcio está ali na porta, gente, aquela pessoa me recebe com uma simpatia. Então você vê que tem, só disso já é convidativo para a pessoa vir querer entrar e conhecer. Então tem de tudo essa obra, né? Vamos lá, Manaém, olha só como que a vida é. Irmão adotivo de Herodes Antipas. Esse Herodes aqui, só Jesus na causa, né? Manaém era batizado com o Espírito Santo e ajudador da obra, também como o Lúcio
era uma das pessoas que compunha a obra ali na Antioquia. E aí vamos lá, né? Herodes Antipas, porque ele fala aqui, ele não diz que é o Herodes Antipas, ele fala aqui, Herodes o tetrarca, que é a mesma coisa, tá? Que é um governador de um quarto de uma cidade, de um local. Quem que é esse Herodes aqui? Esse Herodes Antipas é filho do Herodes pai, o grande rei. Esse grande rei, lá no começo de Mateus, vai te lembrar que ele foi perseguidor das crianças, né? Porque tinha aquela profecia que nasceria um rei, e ele queria, então ele é filho desse mesmo Herodes, né? Eles repetiam esse nome algumas vezes. Então, o Herodes rei, aí vem Herodes Antipas, esse foi esse governador, e olha só que ficou na mão dele, descendente do povo edomita, ou seja, da raiz de Esaú, irmão de Jacó, nasceu em 20 a.C. e morreu em 39 depois de Cristo. Ele estava diretamente ligado às mortes de João Batista, né, porque ele atendeu o pedido da Salomé, estava dançando, e falou assim, pode pedir o que você quiser, e ela pediu a cabeça de João Batista, não? E ele não podia voltar atrás, né, porque a palavra dele não podia voltar atrás, olha só, e logicamente estava envolvido também na morte de Jesus. Não teve coragem de assumir, devolveu para Pilatos. Pilatos tinha mandado para Herodes resolver. Herodes ficou com medo, não resolveu, mandou para Pilatos. Pilatos não sabia o que estava acontecendo. Foi ao povo e o povo preferiu Barrabás a Jesus. E, enfim, né, então, Jesus chamava esse Herodes aqui de raposa, tá? Jesus chamava esse Herodes aqui de raposa, porque Deus conhece o coração, já sabia o sujeito que ele era, né? E olha só, Manaém era irmão adotivo dele, mas não era como ele. Você vê, a gente, né, o que nos leva a crer que todos podem ser transformados, mudados, não é porque teve o mesmo tipo de educação que vai ser igual, né? Aqui vai depender disso aqui, ó. Aí aqui na frente, meus irmãos, nós vamos ver algumas cidades, né? Uma delas é Seleucia. Quem era Seleucia? Nós vamos ver aqui mais à frente. É uma cidade portuária, lá na Antioquia, na Síria, tá bom? É por onde se entravam os barcos. E também vamos ver aqui na frente um sujeito chamado Bar Jesus. Mas antes de ler eles, vamos ler o texto até chegar a ele. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, você vê que Espírito Santo tinha que estar à frente de tudo nessa obra. Em nada que era feito a obra de Jesus ou de Deus era feito sem antes o Espírito Santo não estar presente, ser a primeira pessoa para eles. Adianta eu fazer a obra e estar vazio? Eu não posso, irmãos, é que tá. A obra dos homens, por mais benéfica que elas sejam, se ela for trazer honra e glória para si, não vale de nada, né? A gente percebe que eles, apesar de capacitados, eles honravam a Deus em tudo que fazia. Por isso que essa obra, irmãos, ela foi crescendo. Então, em tudo que nós fomos fazer na nossa vida, é assim, Deus me usa muito. Irmão, esquece o eu na obra aí, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode de madrugada dormir e não acordar, né? Nós temos que lembrar que o dono da obra é Jesus. Por quê? Simplesmente por quê que é Jesus? A gente lembra que ele fez o sacrifício vicário para nos salvar. Amém? É ele e para ele esta obra. Quando a gente se arrepende, ele nos salva do pecado. Não é mais eu, é Cristo que vive em mim. Não é isso que diz a palavra? Então a gente tem que sempre se lembrar disso. Antes de fazer algo, por mais que você seja capacitado, desce a boca no pó e deixa o Espírito Santo operar, porque o Espírito Santo não tem engano. No coração do homem há. Eu posso ver uma cena na hora, irmão Marcos, que eu vou fazer uma missão, e aquilo me tocar de alguma maneira e mexer com o meu sentimento e passar a ser eu, né? E aquilo me desviar do que eu tinha que exatamente fazer ali. Mas quando eu vou pelo Espírito Santo, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que tem que acontecer e como você vai operar. Então você continua fazendo a obra sem que aquilo te pare. Porque tem muitas vezes, a gente é o nosso lado, irmão, nosso lado humano, o coração do homem é enganador. Às vezes a gente não sabe se a pessoa está de meninice. Que nem um desavisado aí veio falar outro dia que a igreja nossa era fraca porque a Elaine estava doente no hospital. Ora, Deus sabe por que ela estava doente no hospital, porque não vigiou, porque não fechou as brechas, a culpa é da igreja? Vocês estão entendendo? Que espírito é esse que acusa?
A pessoa tem um dom da revelação, amém. Mas usar o Espírito para ficar acusando levianamente, fora do âmbito, para pessoas, para quê? Para tirar a ovelha desta igreja e levar para outro lugar? É isso o Espírito Santo de Deus? Não, não é isso, irmãos. Sabe o que é isso? Na hora a pessoa é usada por Deus, mas deixou entrar o quê? O homem, o velho homem. Aí fala uma coisa dessa e você pode até matar a fé da pessoa, você não sabe o que está acontecendo. Ela vai julgar a igreja como fraca, então ela pode falar assim, é mesmo, aquela igreja é muito fraca. Ela ir para um outro ministério e quebrar a cara. É na hora de voltar para cá, não consegue. E vai saber se não é isso que enfraqueceu. Olha o cuidado que nós temos que ter. Por isso, não põe o homem à frente. Tenha cuidado de ter o Espírito Santo como o seu verdadeiro guia, para você não cometer certas coisas. A exortação faz parte disso aqui, amém, irmãos? Mas que ela venha inspirada pelo Espírito Santo, para nos chamar a atenção realmente do que precisa ser chamado. Amém? Vamos lá. E chegados a Salamina, anunciavam a Deus as sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Nessa época João também estava na localização, amém? E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então nós chegamos a Bar Jesus. Irmãos, falando um pouquinho aqui, ó. A qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha, tem duas coisas interessantes aqui. Então vamos conhecer quem era Bar Jesus. Ele era mágico ou feiticeiro, porque esta palavra, ele tem dois nomes, né? Elimas, seu sobrenome, é um nome árabe. Então ele tinha, por esse nome Elimas, dava-se a entender que ele era mágico ou feiticeiro, a tradução, né? A etimologia da palavra. Então Bar Jesus, mágico, feiticeiro e falso profeta. Tinha o nome judeu porque ele era judeu, porém com sobrenome árabe, Elimas. Estava junto de Sérgio Paulo, oficial romano. Ele era um oficial romano, né? Procônsul oficial romano. Pela intercessão de Paulo, olha que interessante, ficou cego por causa da sua má conduta. O que aconteceu? Se você está presente de uma pessoa importante, ou seja, vou usar uma palavra nos baba-ovo, né? Então o que eu vou fazer? Vou me tornar uma pessoa notória para Sérgio Paulo, porque ele era um oficial, procônsul. E o que eu vou fazer? Eu quero influência, porque às vezes nem o dinheiro é somente necessário, eu preciso de influência. Então, aquele cara é influente no Império Romano. Então eu vou ser o que nele? Um chiclete. Né? Então, Bar Jesus era uma pessoa que tentava influenciar Sérgio Paulo para seus próprios interesses. Ele tinha uma pessoa importante aqui do seu lado, então ele usava de adivinhações e coisas que eram ilícitas. Para quê, irmão Valquíris? Para obter vantagem. Só que Paulo e Barnabé, meus irmãos, eles estão ali pelo Espírito e para a obra de Deus. O que aconteceu com esse sujeito? Perdeu a visão porque Paulo intercedeu. Com quem estava o Espírito Santo então? Então nessa caminhada, a gente vai realmente lidar com esses tipos de pessoas, vai acontecer porque o ser humano, ele tem a grande necessidade de ser notório, notado. E às vezes a gente quer se embasar em pessoas importantes para a gente ser reconhecido. Eu vou te dizer uma coisa, você que está em casa. Se você não for reconhecido pelo que Deus é na sua vida, não perca seu tempo, meu irmão. Não perca seu tempo, porque naquele grande dia, você vai ficar do lado esquerdo com os bodes, não do lado direito com as ovelhas. Toma cuidado. Nós precisamos, irmãos, lembrar que a gente não pode deixar de ter amizade com as pessoas, mas que a gente tem um verdadeiro interesse. Qual foi esse interesse? Barnabé e Paulo se aproximou de Sérgio Paulo para o evangelizar, fazer ele mais uma ovelha e não um bode. Está entendendo? Olha só, tem que transformar, levar, de graça recebeste, de graças eu darei. Esse Bar Jesus não queria de graça, ele queria algo em troca. Então se você faz caridade por algo em troca, esquece porque não há galardão nisso. Na verdade você está trazendo um anti-galardão para a sua vida. Olha que interessante. E vamos lá. Esse Sérgio Paulo queria conhecer muito de Jesus. Mas resistia-lhes Elimas, ou seja, Bar Jesus, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ele estava vendo que ele ia perder a teta dele ali, né?
Mas, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Chamando para si a autoridade que ele tinha no Espírito Santo. Olha a diferença. Uns manipulam, outros têm autoridade. Autoridade e poder segue vias parecidas, mas uma eu exerço e não preciso mandar, e a outra eu preciso mandar para poder exercer. Poder, eu preciso mandar para poder exercer. Autoridade, eu exerço sem precisar mandar. As pessoas entendem. A autoridade não vinha dele, vinha do Espírito Santo de Deus. Eis que, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiava pela mão. Olha só, tem um segredo aqui, por um tempo. Quem que ficou cego por um tempo? O próprio. Ele sabia que era bom remédio. Ele deve ter visto talento nesse Bar Jesus. Ora, se esse aqui praticava o mal dessa maneira, quando eu converter ele, ele vai ter esse mesmo ímpeto de querer ajudar. Ele viu um obreiro aqui. Então, olha, você pensa, ele falou assim: vou te pôr por um tempo. Assim como esse remédio foi amargo para mim e me ajudou, será amargo para ele, mas também vai ajudar. Está entendendo? Ele não desistiu, né? É muito mais fácil eu condenar direto para a morte do que tentar ajudar, né? Não, mas ele foi sábio. Porque ele estava o quê? Cheio do Espírito. Olha que interessante. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então a vida evangelística é cheia de fatos maravilhosos. É a palavra que edifica, é milagre que acontece, né? Então a obra, ela é seguida de muitos detalhes. Quando você está levado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai ali só levar a palavra, como lá em Tiago, né? Tiago 3 ou 4, né? A pessoa vai receber a palavra com frio, com fome, com sede? Não, você vai lá, prepara a pessoa, aquece ela, dá roupa e deixa ela preparada para ouvir a palavra, né? Assim é a obra. Então são feitos vários sinais, vários prodígios junto com a palavra. Porque vem de quem? Do Todo-Poderoso que criou tudo, né? Então as pessoas, irmãos, o caminho evangelístico, você não vai estar sozinho. Se realmente você está com o Espírito Santo de Deus, óbvio que Deus vai te usar operando maravilhas e milagres conforme a necessidade daquele que está sendo evangelizado. Então a obra ela é composta de muitas coisas, viu? Quarto, cozinha, banheiro, né? E assim, palavra, milagre, caridade, e assim é feita a obra. Então aqui, Sérgio Paulo era um oficial romano procônsul que rendeu-se ao Senhor. Então vamos agora entrar aqui a partir do versículo 13, já muda o título, né? O discurso de Paulo na sinagoga da Antioquia e da Pisídia, à oposição dos judeus. Já não estamos falando mais da mesma Antioquia. Uma era na Síria. Então quem que é essa Antioquia aqui? Antioquia da Pisídia. Região montanhosa, perto da Turquia, já saindo da Síria. Importante cidade da região da Galácia, rota de comércio entre Éfeso e a Cilícia. Está vendo como eles sabiam onde eles tinham que ir? Onde eles atingiriam mais pessoas? O Império Romano, meus irmãos, ele era vasto. Ele vinha pegando aqui, lambendo a África, ia lá por cima, na Europa, lá na parte mais ocidental, e vinha na Eurásia, né? É uma rota muito grande. E que os apóstolos foram para esses cantos, né? Até Matias, né? Eles foram andando por todas essas rotas romanas. Uma coisa que é de se entender: por que o judeu dá tanto trabalho para o Senhor? Saiu do Egito para ir para a própria terra, mas parece que eles gostaram de ser sustentados lá no Egito. É de se ver isso aí, porque muitos daqueles que foram cativos na Babilônia gostaram de ser cativos na Babilônia. Olha só como a coisa funciona. Eu não sei, povo escolhido, por saber que vai ser salvo, olha, fica bem, né? Ah, vou ser salvo mesmo? É desse jeito, irmãos? É complicado, né? O que aconteceu aqui? Olha o que é de se notar. Eles fizeram de Roma sua própria Egito. Eles eram parecidos com Bar Jesus, na verdade, porque eles queriam o quê?
junto com o império que tinha que poder. Então assim, esses sumos sacerdotes fariseus, eles fizeram amizade com todos esses governadores romanos. Eles adoravam ficar debaixo da... Então, eles tinham lá, na época, Pilatos, né, como um faraó para eles, para poder o quê? Eles poderem ficar ali com os seus cargos, podendo transitar por toda Roma, e não precisar ter o trabalho, né? Aí eles também fizeram isso com Calígula, enfim, e todos os imperadores romanos. Então os judeus se acostumaram a ser, como criança, né? A ser cuidados, né? E não era essa a finalidade. Por isso que a salvação veio para os gentios. Eles realmente não queriam mais nada daquilo que teve de promessa para pai Abraão. Eles foram trocando isso daí por conveniência. E estava aqui, né? Então os apóstolos, o que eles foram fazendo? Parte dos apóstolos foram levar a palavra, né? Foram evangelizar esses judeus perdidos em todo o Império Romano, e parte deles foram lá para os gentios, né? Então a obra foi se espalhando. Então essa região era importante por causa disso, rota de comércio, estava no meio de um caminho para se alcançar muitas pessoas. Então Antioquia da Pisídia. E partindo de Pafos, sobre Chipre, que eu não falei aqui, que é a terra natal de Barnabé, né? Chipre era uma ilha que ficava ali no Mediterrâneo, só que era uma ilha insular, que significa que ela tinha um próprio governante, ela tinha autoridade sobre o seu território. É que eu não falei sobre Chipre, tá bom? Vamos lá. E eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E você pode ver que aqui é uma sinagoga, ali na outra Antioquia é uma igreja dos gentios, aqui já é uma sinagoga porque é outro local. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ele está deixando o Espírito usar ele, porque aqui é uma estratégia do Espírito, né? Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Cheio da autoridade do Espírito Santo. Você imagina, você está ali na sinagoga, cheio de fariseu, cheio de escriba, e estava ensinando a lei dos profetas, e o homem levanta. Se ele não tem autoridade para fazer isso, já voava uma pedra na cabeça dele ali mesmo, né? Mas não, ele estava cheio do Espírito. E as pessoas perdem a reação nesse momento, porque ele tem autoridade para falar. E Paulo não foi escolhido à toa, né? Paulo, assim como Moisés, não foi escolhido à toa. Tinha grande educação, porque da aula retrasada aqui que nós lemos sobre Paulo, nasceu em Tarso, cidade de universidades. Ele foi se instruir com um dos melhores doutores. Então ele tinha um conhecimento, exatamente como conheceu com Moisés, né? Foi instruído ali dentre o próprio inimigo, né? Ali no Egito. Assim Paulo também recebeu instrução de Roma. Ele também tinha um nome romano, que é Paulus. Porque o seu nome judeu mesmo é Saulo. Então você vê aqui, Deus preparou ele. Então você vê que nessa obra vai ter o grande líder, vai ter o grande operador, vai ter o pacificador. A obra tem de tudo, né? É muito interessante isso. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Ou seja, para Paulo ter essa autoridade, o que ele tinha também de importante? Conhecimento da palavra. Porque é a palavra que salva. No final das contas, é a palavra que salva. Você pode ter um bom conselho, mas é a palavra que vai salvar, né? E depois pediram um rei, e Deus lhe deu seu primeiro rei. Quem foi? Saul, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E Davi era grande e forte, né? Não, Davi era sábio.
A gente vai entender uma coisa na vida da gente, irmãos. Alguns são mais sábios que os outros, mais novos, porque algumas condições aconteceram com essa pessoa para ela buscar. Porque o jovem não busca sabedoria no começo. Ele busca inteligência. Ele busca conhecer. Mas sabedoria vem com experiência. Porém, alguns adquirem sabedoria nova por um motivo emocional. Precisou. Então, diferente de seus irmãos, Davi tinha que estar lá com as ovelhas, não tinha? Todo dia ele estava ali com as ovelhas, aprendendo, tendo tempo para pensar, observando como as ovelhas caminhavam, como elas respondiam ao seu comando. Olha que interessante. Estava sendo formado um rei ali, ele não sabia ainda. Às vezes você não sabe o que você está passando, mas Deus está te formando alguma coisa. E nesse seu caminhar aí, você não está entendendo nada. Mas Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano vai se revelar para a sua vida. Assim como se revelou para Davi. Davizinho, lá. Aí chegou um dia, ele viu um urso ameaçando as suas ovelhas. Ele falou, aqui não. Aqui não. Aí se levantou o verdadeiro pastor. Porque ele não foi só rei, ele foi um verdadeiro pastor. E com estratégia, ele venceu o urso. Ele continua ali, cuidando das suas ovelhas. E devia ser muitas, hein, irmão? Devia ser muitas. Aí veio o leão. Eu posso contra o leão? Você pode, Valquíris? Quem pode contra um leão? Mas ele teve que desenvolver uma estratégia. Então ele foi ficando sábio e venceu o leão. Então aqui tinha, viu, irmão? Não é tamanho nem músculo que vai formar um rei. É sabedoria. E aqui estava se formando. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E lembrando que a raiz de Davi, irmãos, olha só como Deus é, né? Os judeus se achando, mas na raiz de Davi ele foi filho de quem? Bom, bisneto de... Ela não era judia. Hã? E voltando para trás, mais um pouco, Raabe, cananeia. Olha que interessante. Ele já uniu os povos desde aquele tempo. Ele já tinha a raiz de todos os povos, né? Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, esse aqui, João o Batista, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Olha como Paulo foi sábio. Porque anteriormente Herodes, quando mandou cortar a cabeça de João, morria de medo, porque sabia que ele era um profeta de Israel. Agora, por que Paulo ele tem esse cuidado de citar dessa maneira? Porque se eles não acreditassem do que ele falasse, ele tinha um testemunho de um profeta que todos creram, o último profeta da Bíblia, profeta dentro do povo de Israel, João. Então ele usou palavras que não era dele, para aqueles que estavam ouvindo entender. Que não era ele falando. Aí o povo que prende atenção. Opa, peraí, o que esse cara tem para dizer importante? Se ele pegou a raiz lá atrás e veio, ele conhece. E ele levantou essa palavra aqui porque João tinha dito mesmo, opa, algo vem aí. Ele sabia preparar as pessoas para ouvir. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e vós vos é enviada a palavra desta salvação. Aqui o Espírito Santo já estava entrando com o seu trabalhar no coração. Por não terem conhecido a este que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que lhe fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dos mortos. Eita glória! E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele a Galileia e a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós,
seus filhos ressuscitando a Jesus. Com a autoridade que Paulo tinha, a notoriedade do Espírito Santo na vida dele. Quem estava ali, irmão, eu tenho certeza que tremeu. Sabe quando a gente levanta a mão e fala assim, quem quer aceitar Jesus? Você pensa a hora que ele fez isso aí, irmão? Eu acho que arrebatou geral. Porque com a autoridade que foi dita aqui, de um homem que era perseguidor de cristão e agora estava falando a favor de Cristo, não era para pouco não, irmão. Levava muitos arrependimentos, muitos aceitavam Jesus naquela hora. Sabe por quê? O propósito dele estava puramente no Espírito Santo de Deus. Puramente. E é isso que a gente vem buscar na igreja. Refinamento para com o Espírito Santo de Deus. Isso que se chama santificar. É a gente todo dia errar, se modificar, se arrepender e sendo refinado pelo Espírito Santo. Ouvindo os seus conselhos. E em cada vez que nós caímos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é isso, a gente vai se refinando. A gente não, irmãos, assim, ninguém é obrigado a nascer sabendo. A experiência, ela vem com o tempo, essa sabedoria. Para alguns antes, para alguns depois. Mas é certo. Voltando, Deus tem uma obra para a tua vida. Deus tem uma obra para a tua vida. Ele tem um planejamento, um propósito. Você não veio ao mundo para ser simplesmente uma pessoa ocupar lugar no mundo, não. Você veio ao mundo para substituir um anjo que foi decaído lá de cima. Então você não veio para o mundo à toa. Isso é que a pessoa não está entendendo. Isso que aquele que nasceu não está entendendo ainda. Você não nasceu carne, você nasceu espírito, alma vivente. E é isso a sua missão. Deus te deu o sopro da vida, não foi para você ser uma banana, para cair na terra e virar adubo, não é isso. Deus te nasceu como substituto daquilo que foi perdido lá no céu. E onde está isso? Jesus fala isso no Evangelho. Vós sereis como os anjos. E também Jesus disse que se você entendesse caminhar, você faria coisas melhores que a que ele fez. Os apóstolos continuaram ressuscitando mortos, continuaram curando. E o alcance deles, Jesus teve um alcance, mas o alcance do apostolado é o que nós estamos tendo hoje, mundial. Faríamos coisas maiores. E não está aí o que Jesus falou? É mudança de postura. A questão é, você não está entendendo que sua vida veio para você ser purificado pelo Espírito Santo de Deus para tornar a Deus sem mais dúvida. As dúvidas vão pertencer à terra. Os erros vão ser cometidos aqui, não mais no céu. Aqui é o terreno da faculdade. Deus separou a terra do céu para que fosse a faculdade. E aqueles que se formarem estarão prontos para serem os novos anjos. Então você nasceu para isso, para ser um novo anjo. E não é difícil, basta escolher. Ô meu irmão, mas eu nasci na favela. Não tem problema, muitos nasceram na favela e estão na igreja hoje. Se Deus te deu uma condição difícil, também muito será o seu galardão por causa disso. Há equilíbrio nas coisas de Deus. Se você nasceu aleijado de alguma coisa, pode ter certeza que isso já lhe tem um crédito muito grande, porque você vai passar a vida com uma dificuldade. Isso vai lhe trazendo mais galardão. Você não está entendendo, você tem uma dificuldade, só que há equilíbrio nas coisas de Deus. Então por mais que você nasceu cego, há equilíbrio. Se você entender que você, antes da carne, você é espírito, não importa ser cego. Ora, não foi a cegueira que fez de Paulo quem era? Quem foi? E hoje temos esse evangelho para isso? Então a modificação da consciência. Saiba que você nasceu não é para ser uma banana para cair no chão e adubar o solo. Você nasceu para ser um anjo. E as pessoas não estão tomando posse desse poder. Amém? Por isso que o diabo tenta tanto de destruir. Se você fosse nascer uma banana para morrer estrume ali, para ser coisa, o diabo não ia se importar com a tua vida. Mas ele não quer um exército maior que o dele. Então ele vai tentar ganhar você para ele. É simples assim. Ah, mas como é que eu faço? Não importa onde você nasceu, não importa do jeito que você está. Abra o coração para a caridade pura e verdadeira, não fingida. Que é aquela caridade do dar sem querer receber. Esse é o caminho que abre para você se purificar no Espírito Santo de Deus. É aí que começa essa caminhada. Ontem o Marco estava falando uma coisa engraçada lá na pregação, né, que ele levou a palavra lá no culto dos jovens. E ele disse, eu gosto de ser chamado para fazer as coisas porque eu tenho amor de fazer as coisas. E muitos você chama e fala, não posso, tem outra coisa para fazer. Quem é assim, já tem um coração totalmente aberto para a caridade. É a pessoa que esquece sua zona de conforto e quer abençoar alguém. Isso aí já é um coração pronto. Às vezes não fala em línguas
toda hora. Às vezes Deus ainda não usou para alguma cura, alguma revelação, para alguma exortação contra espíritos imundos. Mas só de ser caridade ele já é maior que tudo isso. Você está entendendo? Porque é isso que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha todos os dons, mas sem a caridade, o que adianta? Então, olha só que interessante. E é um caminho fácil para você entrar, irmão. Basta você querer ajudar as pessoas sem intenção de receber em troca. Isso aí já é o grande passo para a tua vida. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dos mortos. E por ele, por muitos dias, foi visto pelo que subiu a Galileia de Jerusalém, as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmos 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos? Para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Mas isso aqui é o pecado. Como é que Davi pecou? Um dos pecados que Davi teve que foi muito sério. Quem se lembra? Ele tinha um amigo, um soldado. Ele cobiçou a mãe. Mas é que foi mãe de um grande rei, Salomão, né? Olha que engraçado. Como Deus perdoa e disso ainda faz gerar um grande fruto, né? Como chamava o soldado mesmo? Urias, né? Pois é. Só que Jesus não corre. Tem um erro, gente, que Deus fala assim: Jesus se irou a pecado e Deus não se ira. Jesus não se ira. É uma coisa, indignação não é ira. Quando ele chegou no templo e viu o comércio, é indignação. Ele falou: aqui é casa de meu pai. Aqui, gente, ele botou foi ordem. Ira era pegar um pau, dar na cabeça e matar todo mundo. Não, ele estava... É diferente. Porque quando a ira traz um sentimento de revolta. E você, pela ira, você é tomado. E você não vê mais o que você está fazendo. A indignação é você ver a situação, você não se conformar com aquilo. Falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele foi derrubando o comércio ali. Então, Jesus não conhecia a corrupção. Como que podia ele conhecer a corrupção, se ele é incorruptível? Corrupção é só os homens, né? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha lá o coração de quem se aquebrantou. Meu, teu. Os gentios aí, ó. Olha só, né? É muito forte. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Esses daqui são aqueles que não foram tocados pela palavra. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Agora eles conseguiram, não porque Paulo estava pelo Espírito de Deus, um Espírito que eles não conheceram porque eles recusaram Jesus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, isso é que todo crente tem que ter,
Disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ah, mas o judeu deve ter ficado doido. Você está tirando a promessa de mim e passando para os outros? Vocês foram cegos pela corrupção. Se juntaram a povos estranhos para poder ter interesse, ouro e influência. Largaram o que era sagrado para ter coisas do mundo. Ou seja, escolheram a Mamon, mas não escolheram a Deus. Os gentios, que estavam em Mamon, o que eles fizeram? Ouviram a palavra e creram. Por isso foram salvos. Eita glória. Porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha que interessante. Então o ministério de Paulo era o apóstolo dos gentios. Então aqui nós entendemos. Porque o que ele dizia aborrecia os judeus, mas alegrava os gentios. Que bonito, né, meus irmãos? Que ministério maravilhoso esse de Paulo. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. E assim Paulo foi sendo preso de cadeia em cadeia, de viagem, de naufrágio. Em tudo Deus tinha um propósito na mão dele. Até naufragou junto com um monte de gente doida. E o pessoal fala: esse é amaldiçoado. Aí a cobra picou o homem, tá vendo? Esse daí é pecador daquele pesado. E a cobra picou e nada aconteceu, né, serpente, né? Até para naquele local ele evangelizar. Sacudido, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. O que é Icônio? Cidade da Turquia, última cidade daquela região, mais insular. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, meus irmãos, existe um tempo determinado para todas as coisas. E para insistir na palavra do Senhor também. Então diz a palavra: vá, pregue a minha palavra. Se não te receberem, sacode o pó dos seus pés, pegue a paz de volta e continue. O que acontece com esse que não quis receber a palavra? O que acontece para esse que recusou a palavra? A salvação veio na tua porta. Exatamente. A pessoa ignorou algo que ele fazia tão feliz. Algo que ele é um despertar, porque é um grande despertar. Conhecer a palavra é despertar. O peso do teu corpo sai das tuas costas. Você tem um grande despertar para a sua vida. Exatamente. E assim o Espírito Santo segue com aquele que crê. A alegria deles era tão grande que eles se encheram do Espírito Santo e foram pregando o evangelho do poder do Espírito Santo de Deus. Foi aonde que Deus foi trabalhando em todas as nações. Exatamente. Nós temos aquela passagem lá atrás em Atos, que Filipe se encontra com quem? Andando numa carruagem ali no caminho. Um eunuco. E ele estava lendo quem? Profeta Isaías. E ele falou: e Filipe perguntava: você está entendendo? Ele falou assim: como posso entender se ninguém me ensinar? Evangelizar é levar as boas novas. E é um ensinamento. E naquela hora mesmo ali o homem teve um coração tão arrependido, não era corrompido, desceu até o batismo ali mesmo. E uma coisa que aconteceu com Filipe, que era uma coisa impressionante, a qual não vi outro testemunho aqui, fora os escolhidos, ele foi arrebatado para uma outra cidade. Dali, Deus já levou dali, arrebatou para outra cidade. Olha que bonito. Olha que poder. E é isso. Mais uma interessante, que a todos os que são cheios do Espírito Santo, nós vemos que são os que não abandonam a obra de Deus de forma nenhuma. Pode vir o vento, pode vir o que Paulo passou, ele não deixa do Senhor, fica firme ali na rocha. Aqueles que somente ouviram a palavra e não deixaram que o Espírito Santo trabalhar, ou seja,
para que enchesse ele do poder, esse fica assim, vem uma vez, não vem, vem outra vez, né? Mas como uma folha seca, o vento assopra, leva para lá, o vento assopra, leva para cá. Nós passamos na frente da igreja ontem que abriu lá no João do Lino, e a igreja está lotada. E eu encontrei um rapaz que está indo lá, que ia lá em Lindóia, numa bispa. Aí ele falou para mim, eu vou ficar firme ali. Eu falei assim, olha, a gente tem que ser firme na palavra, no poder do Espírito Santo. Se ainda você não foi batizado com o Espírito Santo, você procura orar, jejuar, buscar na madrugada para ele te batizar com o Espírito Santo, para você tomar um rumo na tua vida e caminhar aonde tem a doutrina do Evangelho de Cristo. Eu mandei até um vídeo, pastor, hoje. Amém. É o processo da libertação, né? A primeira a gente aceita Jesus, é para ele nos tirar do mundo. Depois, o processo do batismo e esse processo da liturgia da própria igreja, né, da sua doutrina, é tirar o mundo da pessoa, né? Então é um processo. E muitas pessoas não vai ser de um dia... muitos. Por isso que a gente vê crente com 30 anos e não entendeu ainda nada, e crente com 3 meses que já está cooperando com a obra, né? Porque é um trabalhar. E muitas pessoas ainda se apegam a detalhes e coisas próprias, assim, das suas concupiscências. E não consegue se libertar. Então, um processo de libertação lento e temoroso. Então, é por isso, irmãos, que a igreja que opera dentro da verdade do Espírito, que jejua, igreja revelada. Por que eu estou falando isso? Porque algumas igrejas, irmãos, são de dissidentes, daquelas pessoas que não honraram, que não tiveram paciência, ou seja, ele tem um ímpeto de querer pôr o eu dele na frente, ele já queria abrir igreja, porque o Espírito Santo alguma vez ele usou, ele já acha que tem autoridade suficiente para criar perna própria, e isso é o grande engano, né? E se torna uma igreja que não tem força, apesar que é muito melhor uma igreja do que um bar, mas não tem força de sustentação para continuar, não tem um lastro. A gente na nossa vida, nós vamos entender que ela é feita de altos e baixos, a gente tem que adquirir sabedoria e principalmente respeito. A gente precisa entender as nossas lideranças, conviver com a nossa liderança. Davi era ótimo, mas será que ele era tão fácil assim? Será que ele não tinha os momentos dele que até os seus próprios súditos não ficavam bravos com Davi? Faz parte, porque também ele era um ser humano. E nós temos que conviver com o ser humano justamente para que a gente se torne suportáveis um para os outros. Entender as suas dificuldades, porque ele também vai entender a sua. Se entender a dele, ele também vai entender a sua. Porque nós fomos chamados para esse processo de desmundalização da gente. E uns estão em mais, outros em menos. Mas ninguém que esteja vivo hoje aqui está 100% liberto. Porque senão a graça do Senhor não poderia vir sobre nós, que é uma promessa, é um mandamento, né? Sereis salvos pela graça de Deus. Se eu fosse suficientemente salvo porque eu já tenho, que eu posso ser me salvo, então não é a Deus que vai me salvar, eu mesmo me salvei, né? Não é isso. Por isso que se cumpriu a lei, né? Pela graça do Senhor nós podemos ser salvos. Amém? Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar algo, comentar alguma coisa? Sobre esta lição? Aproveitar, a hora já está chegando ali, já está dando 9h15. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, se tiver ao nosso alcance responder. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém queria dizer algo de Deus? Aproveitar o momento aqui e falar algo de Deus? Porque o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, eu vou te dizer, o professor aprende verdadeiramente quando ele ensina. E para mim isso aqui está sendo um grande ensino, né? Isso aqui é um pedacinho do que está aqui. E eu fui transformado por isso aqui. Por isso que eu ponho no peito, no coração. Porque isso está me transformando. Sou liberto? Não, ainda estou em processo de libertação. Sempre vou estar, graças a Deus, para eu poder me arrepender sempre. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos louvar um louvor? Vamos louvar um hino da harpa, então? Para a gente poder encerrar? Glória a Deus. Número 39.
Aleluias. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Aleluia. Eis destas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, a ferramenta do crente. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, então tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, editor do pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Nos torna alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias, aleluias, glória a Deus.
com a palavra o nosso pastor, amém? Vamos receber o servo de Deus com palma bem alegre, Jesus, que vai orar por nós e abençoar o nosso domingo. Aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a estar de pé, que olha, gente, Jesus nessa manhã falou conosco de maneira profunda, né? Graças a Deus. Quem está aí assistindo em casa, se esforça para vir aqui à casa de oração, né? Que é muito bom aprender a palavra de Deus. Eu ali fiquei saboreando um alimento purinho, um alimento saudável para a alma, né? Que Deus continue abençoando o pastor Fábio. E à noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui para o culto da família, né? Às 19 horas. E deixa eu só dar um lembrantinho para os irmãos. Terça-feira vai estar aqui, acho que eu acredito que o presidente vai vir também. É uma comitiva que a gente vai acabar de finalizar o contrato lá com aquela área que nós compramos ali. E eu estou com um projeto na cabeça, vou precisar de uma ajuda de quem puder, na terça-feira, né? Estava pensando em levar essa mesa lá para o terreno. Ontem eu já conversei com o pessoal de evento aí, que costuma fazer evento, eles já me deram umas dicas e até um apoio em algumas questões, principalmente de internet. Eu queria botar essa mesa lá no terreno, botar umas cadeiras, colocar aquelas... Como é que chama aquilo lá, Maneide? Capa, né? Bonitinha. Queria convidar o presidente da Câmara, queria convidar algumas pessoas, além do nosso presidente, que provavelmente vai estar lá, e a gente fazer uma cerimônia ali naquela própria localidade, em vez de ir lá no escritório do homem, fazer já uma consagração ali. Então, depois se os irmãos tiverem alguma ideia assim mais propícia, me ajuda eu. E quem tiver também terça-feira disponível, vai ser em torno de 10 horas até no máximo 14 horas. Eles estão vendo o horário melhor que vai dar para se encontrar lá, né? Então pedir aos irmãos que nos ajude aí para a gente fazer uma coisa. Oi? Entendeu? Que eu transporto essa mesa para lá, a gente faz um negócio já assim, lá vai ter o rapaz vai ver a inteira para mim para fazer como é que fala? Um pacote de internet ali que seja potente para transmitir ao vivo, né? O irmão Ricardo também vai ver o pessoal da equipe lá de vídeo dele lá, para poder dar um apoio. Então, é uma coisa bonita, né? Marcar, consagrar um momento tão sonhado, tão especial. Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, aleluia, por essa manhã tão abençoada, que ao sair da nossa casa, nos dirigimos aqui para essa casa de oração e fomos alimentados pelo poder da Tua palavra. O Espírito Santo, que é o mestre por excelência, usando o Teu vaso, pastor Fábio, nos trouxe essa importante mensagem da palavra de Deus. Que possamos, Senhor, ser cada dia mais útil, que possamos cada dia ser mais prestativos, que possamos cada dia, Senhor, fazermos algo a mais que venha glorificar e exaltar o Teu nome. E que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, ela seja sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família. Shalai, sou nevias no defaz, porque, Senhor, Tu és o Deus que cuida da Tua igreja e Tu és o Deus que cuida do Teu povo. Guarda-nos ao regressar agora para os nossos lares. Dai um dia de paz, um dia de bênção a cada um. É o que nós oramos, pedindo e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém.
Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom domingo com aquele frango assado gostoso e a macarronada.